buscar a tua face. Eu quero te render, meu Pai, a adoração dos anjos, e vem purificar meu ser, me lava em suas fontes, aleluia, Senhor. Me ensinas a descer, Senhor, para alcançar teus montes. No coração te ergo um altar, incenso de louvor. Eu vim para te ofertar, me invade a alma com a tua mão, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Me ensina a te adorar, Senhor, buscar a tua face, sim, Senhor, queremos aprender de ti. Eu quero te render, meu Pai, a adoração dos anjos, e vem purificar meu ser, me lava em suas fontes, ó Deus. Me ensinas a descer, Senhor, para alcançar teus montes. No coração te ergo um altar, incenso de louvor. Eu vim para te ofertar, me invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. A honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, louvor e adoração. É por isso que estamos aqui, pela fé, acreditando num Deus Todo-Poderoso, que cura, que renova, que transforma, que liberta. No Deus vivo de Israel. É um privilégio para todos nós que estamos nesse momento, ouvindo a voz do Senhor, na presença, na beleza da sua santidade. Amém, irmão Adson? Amém. Louvor abençoado. Que você tenha sentido, que pelo menos eu senti nesse momento aqui, que a honra e a glória seja para o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, voltando ao assunto, nós lemos nesta noite a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmão Mariano, capítulo 1, versos 22 e 23, Certo. onde nós vimos ali que os judeus pediam um sinal e os gregos eles estavam enganchados em sua sabedoria. E nós vemos ali, irmãos, que o homem, irmão Mariano, o ser humano, ele tem se enganchado, se embaraçado com a mensagem da cruz. O homem ele não tem conseguido compreender porque o homem ele tem buscado os seus próprios meios para buscar a Deus. Para você ter ideia, nós vemos aqui no verso 22 que os judeus eles pediam um sinal. Pediam um sinal para que eles crescem que Jesus era de fato o Messias. Para vocês terem ideia, um grande fator que ajudou para que eles não crescem, os judeus que era Jesus Cristo, o Messias de fato, é que apareceram 3 personagens na história, antes de Cristo, que se diziam ser o Messias. E o último foi um imperador romano,
que ele olhou para si mesmo e disse: eu sou uma pessoa, um príncipe, um rei, que de fato o Messias viria com a aparência de rei. Ele era poderoso. Ele disse: não, eu sou o Messias. E isso gerou um descrédito entre aquelas pessoas, mas era uma estratégia de Deus, irmão Manado, para que a pregação não ficasse só em Jerusalém. Era uma estratégia de Deus para que o evangelho chegasse como chegou até nós, por causa dessa ação sobrenatural de Deus. E os judeus, eles estavam enganchados, eles estavam embaraçados com os sinais que eles queriam. E o apóstolo Paulo chegou para dizer o que as 12 tribos anunciavam: o esperado de Deus, o Deus Emanuel, o Messias, ele já veio, e é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E os judeus pediam um sinal, os judeus não acreditavam, os judeus não creram que Jesus Cristo era de fato o Messias. Eles estavam embaraçados, irmão Arnaldo. Como tem muita gente também embaraçada no nosso meio. Tem muita gente que não crê em Jesus Cristo porque ainda estão muito embaraçados. Ainda estão muito apegados à sua maneira de viver. E eles dizem o seguinte: dá-nos um sinal, inclusive Jesus Cristo já disse: não será dado um sinal maior do que o do profeta Jonas. Por que ele citou o profeta Jonas? Porque Jonas, ele teve que descer, ele teve que experimentar da morte. Foi quase uma morte que aconteceu com Jonas, para poder dali sair para proclamar a salvação para a nação de Nínive. Da mesma maneira, aconteceu com Jesus, mais ou menos. Jesus Cristo, ele veio e ele experimentou da morte física para entregar a salvação a todos nós. Inclusive, os gregos, devido à sua sabedoria, porque os gregos, a Corinto era uma cidade grega, e eles conheciam muitos filósofos epicureus. Conhecemos Platão, Aristóteles, e eram as pessoas que estavam muito enganchadas na sua própria sabedoria. Eles esperavam que Cristo viesse como? Eles esperavam que Cristo viesse como um filósofo, alguém que sua característica principal fosse no campo das ideias. E se decepcionaram, porque encontraram um homem que pregava o reino de Deus, que pregava a sua justiça. E em que, meu irmão? Você está enganchado em quê? Em que você está embaraçado para entender a mensagem da cruz? Nós vemos aqui que no verso 23 que nós lemos, Paulo diz: nós estamos pregando o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Irmãos, os judeus esperavam, manado, que Jesus Cristo viesse como o quê? Como uma pessoa partidária, como uma pessoa que chegasse ali para colocar ordem. Outros esperavam Jesus Cristo com uma espada gigante, ou talvez um homem do tamanho de Golias, porque a Bíblia falava dele como um homem forte. Que viesse, na verdade, resolver todos os problemas da época. A gente entende isso, que era essa visão do povo. Era o Salvador diante de uma questão espiritual, mas também que viesse resolver os problemas sociais, né, da época. Que a mensagem de Jesus, eu creio que é um marco da igreja cristã, né, Paulo, esse início todo, né, o trabalho de Paulo, não é à toa que é não o homem mais importante, mas a sua obra, né, o seu ministério, a importância do seu ministério, de levar essa mensagem, né, de expandir o evangelho, de enfrentar todos aqueles da época, aquilo, para levar a mensagem de salvação, que a coisa era simples. Não precisava de tantos arrudeios, né, na nossa expressão popular, de tanta coisa. Era acreditar em Jesus, o Salvador. Vemos ele orientando a igreja de Corinto dessa forma, ele mostrando, mesmo para a igreja. Quer dizer, ele enfrentou os que estavam de fora, mas também enfrentou a igreja, né? Muitos judaizantes, muitos se convertido ao cristianismo, querendo adotar leis, querendo adotar, quer dizer, tanta coisa, eles não é necessário, apenas creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, creio que essa mensagem de Paulo, né, há pouco Jesus pregava ali na série, falando, o justo viverá da fé, que vem, né, lá de Abacu, do profeta, que não há necessidade de mais nada.
apenas crer no Senhor Jesus. A salvação é simples. Sabe, nós vemos hoje um mundo muito religioso, muita gente até buscando a Deus, vemos aí artistas até buscando, um monte de gente famosa, reis, príncipes, aí, muita gente aí se declarando, né, falando até do amor de Deus, mas o verdadeiro cristianismo, aceitar unicamente Jesus, essa mensagem que vem da igreja primitiva, que vem com Jesus, depois com toda a igreja primitiva, a formação da igreja, que não há necessidade de mais nada, apenas crer no Senhor Jesus para adquirir a salvação eterna. Mesmo sendo nós sendo pecadores, frágeis, insignificantes, mas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, né? Pelo sangue derramado por Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação eterna. E eu acho que isso é o básico, né? Para todo aquele que crê, né? Que não tem dúvida, que não se embaraça. Porque essa mensagem pregada por Paulo, todos da igreja primitiva, né? Que vem todos aqueles homens que experimentaram, né, o poder de Deus, mesmo sendo meros pecadores, mas que entenderam isso e passaram essa mensagem de fé, de esperança, de salvação, de vida, de transformação. Hoje as igrejas estão cheias de gente religiosa. Estão crescendo a cada dia as igrejas, independente de denominação. Nós temos visto isso, esse crescimento. Mas até quando as pessoas estão realmente buscando a Deus? Buscando interesses pessoais, nós temos visto isso na mídia a cada dia. Busca por posição social, econômica e status. Mas buscando a Deus realmente. Buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, adorando a Deus. Temos visto pouco. As igrejas estão cheias aí, mas meros religiosos. Era o que Paulo dizia, o que Paulo pregava. Ei, cuidado, cuidado. Esse alerta que Paulo dava e fazia à igreja de Corinto, aos crentes, aos cristãos de Corinto, aos Gálatas, aos Efésios. As cartas paulinas estão cheias de exortações à igreja. Que eles tivessem e assumissem uma posição cristã, verdadeiramente cristã. A lei era importante, revelava, mostrava a salvação, mas única e exclusiva a salvação estava e se daria através do reconhecimento que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Amém. Interessante, irmãos, irmão Manaldo, na verdade Cristo não veio encerrar a lei, não veio acabar com a lei. É verdade. Ele veio para que a lei se cumprisse. É verdade? Mas é interessante que o que acontece é que os vícios das pessoas na lei é que estavam acontecendo de uma maneira exagerada e desequilibrada. Exatamente. Eles queriam adotar as práticas da lei para a salvação. Queriam fazer aquela mistura, né? Como muitos têm feito hoje, né? Adotando, mesmo nas igrejas genuinamente cristãs, está havendo muita mistura. Temos igrejas aí, meu irmão Atos, colocando aí práticas da lei. Hoje em dia temos visto muitas igrejas surgindo aí, adotando práticas, que não há necessidade mais disso. Verdade. E o que há de errado na lei? Nada. O que havia de errado na lei eram os homens, nós. Porque as pessoas achavam melhor manter... Vamos trazer aqui para um vocabulário bem nosso aqui. As pessoas achavam melhor manter um curral cheio de bois para sacrificar, cheio de carneiros, cheio de cordeiros, enfim. Praticamos o pecado, chega para cá, carneirinho e aquele sacrifício. Para você que não entendeu o sacrifício na Bíblia, você praticava o erro, o pecado, se colocava as mãos sobre aquele animal e o seu erro era transferido para aquele animal. E aquele animal, ele pagava com o sangue dele, pelo erro que você cometeu. E as pessoas achavam bom essa parte. Era prático, né? Era prático. O pequeno levava lá um animal, os ricos levavam, né, o melhor gado, o melhor boi, né, o melhor... Os pobres, os mais pobres levavam as rolinhas, as pombinhas, então era pro grau, né, ali tudo, apresentavam a Deus e seus pecados ali estavam lavados, depois de um ano depois faria a mesma coisa, então isso era uma prática, era uma tradição, uma prática, e era bastante fácil, né, essa atitude deles aí. E assim como nós explicamos a respeito do sacrifício do cordeiro, né, do boi, do animal, Jesus, de todos os animais que eram sacrificados, ele escolheu a figura do cordeiro para dizer assim: eis que eu sou o cordeiro de Deus. João Batista disse, que tira o pecado do mundo. Ele escolheu justamente o cordeiro porque o povo de Deus era um povo nômade que criava ovelhas. O próprio Davi era pastor de ovelhas, né, irmão Manaldo? E por essa razão que Jesus Cristo ele
fez essa expiação por tudo que nós fizemos até esse exato instante. Então, esse sacrifício na cruz é um sacrifício por mim e por você. É simples, Por quê? Porque não é você que faz, é pelo que Jesus Cristo fez. Nós não somos merecedores de nada. Então a Bíblia isso relata e o Novo Testamento, né, mais claramente com a vinda do Senhor Jesus, mostra que o véu foi rasgado. Nós temos agora livre acesso, não precisa mais do sacerdote, não precisa mais da rolinha, da pomba, do cordeiro, não precisa mais de nada. O véu foi rasgado. Jesus, nosso cordeiro pascal, ele morreu por nós. Então nós hoje temos livre acesso ao Pai. Por isso que a igreja genuinamente cristã, nós não precisamos de imagem, né? É bem que a gente que não é que critica, mas o véu foi rasgado. Nós podemos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade pela fé. Nós adoramos a Deus. Nós cantamos, pregamos, falamos do amor de Deus pela fé. Não há necessidade mais de imagem, de estátua, de nada, de foto, de nada. Nós contemplamos a Deus pela fé, na beleza da sua santidade. Temos livre acesso a Ele. Não precisa mais de intermediário, né? Não precisa mais. Nós temos só um advogado. Né? Glória a não Deus. Precisa de intermediário, de eu falar para A ou B o que está passando, e, sabe, de ter alguém para levar meus pecados e mostrar. Não. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Então isso aqui é maravilhoso na igreja cristã, genuinamente cristã, que prega isso. Que o amor de Deus, através de Cristo Jesus, é acessível a todos. De uma forma simples, amorosa, carinhosa. Não precisa mais de nada. É a fé, é acreditar, é crer. Amém. Então, entrega o caminho ao Senhor, confia nele. Então, são frases simples da Bíblia, irmãos, que a gente olha, que é tão simples, sabe? Não precisa ninguém conhecer a Bíblia de cor e salteado, não precisa ninguém ter curso de oratória, não precisa falar bonito, apenas acreditar, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Tão simples, né? Aleluia, glória a Deus. E com essas palavras, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco estaremos voltando, amém, louvando o nome do Senhor e falando mais um pouco da sua palavra. Vamos aos comerciais. Impacto Academia. Agora você já dispõe na cidade de Picuí da academia mais moderna de toda a região. Impacto Academia. Com atendimento de 5 da manhã às 10 da noite, sem horário de intervalo. E horário específico para as mulheres, das 4 da tarde às 6 da noite. Instrutores qualificados para melhor atender aos alunos. Aparelhos de musculação e aeróbicos com toda a segurança de quem cuida do seu cliente. Espaço amplo e piso emborrachado para maior segurança. Visite a Impacto Academia e conheça os nossos planos. Planos trimestral, semestral e família. Aproveite essa oportunidade. Cuide da sua saúde, fique em forma com a qualificação da Impacto Academia. Impacto Academia, de Picuí para toda a região. Dê Presentes, a sua melhor escolha para presentear a quem você gosta com muito bom gosto e qualidade dos nossos produtos. A Dê Presentes oferece preços baixos, parcelamento nos cartões de crédito e ainda várias opções de presentes para o ano inteiro e sempre com novidades imperdíveis. Dê Presentes está localizada na rua 24 de novembro, centro de Picuí, atendendo toda a região do Seridó e Curimataú paraibano. Corra e faça já sua compra ainda hoje. Presenteie quem você gosta com sofisticação, opção e bom gosto com os produtos da Dê Presentes, sempre com novidades e bem pertinho de você. Dê Presentes, o endereço certo para presentear com as melhores opções do mercado.
De Presentes, ajudando a você nos melhores momentos da vida. Voltamos com o programa Rompendo em Fé na TV. Nós iremos continuar louvando o nome do Senhor, né, irmão Marinaldo? Amém. Amém. Louva a Deus por essa oportunidade. Nós estamos falando aqui do amor de Cristo. É por isso que reunimos. Não é para falar de A, de B, de C, interesses pessoais nossos, mas para falar unicamente do amor de Deus, que excede todo entendimento. Muitos nem acreditam, muitos não entendem o porquê das pessoas saem das suas casas, vêm para aqui para falar de Deus ou coisa assim. Para que isso? Talvez você que está assistindo, né, esteja até se questionando, né? Por quê? Falar, isso é coisa de crente. Não, é coisa de Deus. Tem um hino que eu gosto que ele fala isso. Muitas vezes estamos sem forças para adorar, muitas vezes estamos até sem acreditar, muitas vezes até oramos, mas a nossa oração, às vezes, a gente tem a impressão que Deus não está ouvindo, as coisas não acontecem, não fluem, é muita luta, muita dificuldade, muito sofrimento, problemas financeiros, pessoais, sentimentais que nos abalam. Eu acredito no poder sobrenatural. O tempo é de Deus. Temos grandes homens que passaram por lutas e dificuldades, a Bíblia está repleta de homens. Só precisa a gente deixar Deus nos ajudar. Abrir o nosso coração. Deixa Deus te ajudar. Ele quer ouvir sua oração. Dê uma chance pra Jesus. Ele não está na cruz. Está vivo e quer te abençoar. Conta pra ele onde está a sua dor. Pra tudo ele tem a solução. Agora é só uma questão de tempo. Ele está nesse momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele o teu coração, irmão. Olhe e acredite e tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução para a tua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega para Ele o teu coração, irmão. Olhe e acredite e tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução para a tua vida. Deixa Deus te ajudar. Ele quer ouvir tua oração. Uma chance para Jesus. Ele não está na cruz. Está vivo e quer te abençoar. Conta pra Ele onde está a sua dor. Pra tudo Ele tem uma solução. Agora é só uma questão de tempo. Ele está nesse momento intercedendo
por você. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele o teu coração. Olhe e acredite e tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução pra tua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele o teu coração, irmão. Olhe e acredite e tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução para a tua vida. A solução para a sua vida. A solução para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos no nosso último bloco, né, irmão Marinaldo? E Amém. a mensagem do apóstolo Paulo se dividia em 3 ocasiões, né? O que é que ele pregava? Ele pregava a crucificação. Como nós falamos, o sacrifício, o cordeiro pascual, como o irmão Marinaldo falou. Alguém que pagou pelos nossos pecados. Irmãos, nós somos pecadores. Irmãos, nós precisamos urgentemente de alguém que nos purifique dessa imundícia, desse vírus, desse verme, disso que nos consome, chamado pecado. O apóstolo João, ele disse na sua epístola, né, irmão Manuel? Filhinhos, não pequem. Mas se vocês pecarem, e nas minhas palavras, se vocês pecarem, eu vi lá na cruz ele pagando pelos seus pecados, porque ele é um advogado fiel. Ele, mais ninguém. Ele, Jesus. Ele. Nosso advogado. Então, o que é que eles pregavam? A crucificação, o preço pago por nós. Nós estamos aqui, eu e o diácono Marinaldo, e você está na sua casa. O preço que foi pago por nós, foi pago por você, foi pago pelo pastor da igreja, foi pago pelo mendigo que você vê na rua. Ele pagou um alto preço por todos, a sua vida ela é preciosa. E foi feito, meu amado, foi pago um preço de cruz. A crucificação era algo que o apóstolo Paulo pregava. E Jesus Cristo estava fazendo ali, irmão Marinaldo, algo que foi prometido muitos anos antes, muito tempos antes. Até mesmo lá no Jardim do Éden já foi prometido. Certo. Que Deus disse o seguinte à serpente: olha, do fruto da mulher sairá aquele que pisará a sua cabeça. Quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré, você está aceitando aquele que pisou a cabeça da serpente para te dar a vitória. Quem sabe se você já bebeu para esquecer alguma coisa? Quem sabe se você até tentou fazer muitas caridades para alcançar a sua salvação, pensando que você vai ser uma pessoa muito boa? Ou então você de repente é uma boa pessoa, um bom filho, e você pensa que tem salvação. A nossa natureza por si só é como se fosse algo de série. Nós já somos programados para sermos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos lava. Nos lava. Fica. Nós ficamos com as vestes brancas como a neve, né, irmão Marinaldo? Às vezes muitos não entendam, né? Essa coisa simples. Não é fácil, na verdade, você renunciar à carne, às suas vontades, o seu eu. Na verdade, não é fácil. Mas, quando nós entendemos, né, essa atitude de Cristo na cruz do Calvário, muito maior sofrimento ele sofreu por nós. Né? Sem ser merecedor, pagou um alto preço por mim, por você que nos assiste, por todos nós, pecadores. Essa mensagem da cruz, que há mais de 2000 anos tem impactado a humanidade, muitos têm acreditado, outros não. A Bíblia fala que o inimigo, o nosso adversário, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não cresçam na palavra de Deus.
Mas louvo a Deus que muitos têm compreendido essa mensagem de fé, de esperança, de acreditar que nós não somos merecedores, de acreditar que nós não somos nada, mas que acreditar principalmente que Deus, seu Filho Jesus Cristo, veio ao mundo, derramou seu sangue precioso para dar certeza de salvação eterna. Essa mensagem não é muito aceitável, porque muitos têm dito, né, irmãos? Como é que alguém, um comedor, né, nosso popular, comedor de feijão, de farinha, como é que pode dizer isso? Eu sou salvo. Muitos não entendem isso. Na verdade, pelos nossos merecimentos, que nós merecíamos, a Bíblia relata que era o fogo eterno, o castigo eterno. Mas pelo sangue remidor, do Cordeiro Pascual, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a atitude de Cristo, não ter merecimento de nada e de ter derramado, não havia necessidade, né, humanamente falando. Mas Ele olhou para mim e para você e viu que nós não tínhamos a menor capacidade de salvação por nós próprios, porque o que nós merecíamos era o castigo eterno. Então Ele olhou para mim, para você, olhou para nós e derramou seu sangue, sofreu, né, foi humilhado, cuspiram na cara, as suas mãos elas foram furadas, derramou seu sangue para dar certeza de salvação, para mim e para você. Na verdade, quando as pessoas falam assim, um comedor de feijão e farinha, é porque eles estão olhando para nós. Eles estão olhando para o homem. Para o homem. Enquanto que deveriam olhar para Cristo. E se você parar de olhar para o comedor de feijão e farinha, e vamos botar, né? Na expressão, e olhar para aquele que dá a salvação, você vai entender, né, irmão Mário? Claro. Você será iluminado. E a mensagem de Paulo era, ele pregava o quê? A cruz, a crucificação. Para quem ele pregava? Para quem não conhecia, para quem não entendia. Olha, nós estamos falando da cruz de Jesus Cristo. Para você ter ideia, se você for ler o relato, leia o Evangelho. Facinho. Leia o Evangelho de Lucas. Você vai ver que a cruz não era dele, não era de Jesus. Você vai ver que ele foi acusado sem nenhum precedente. Justamente foi. A cruz foi de Barrabás, aquela cruz era enorme. Aquela cruz era tão grande, meu marido, como você já sabe. Ele não teve condições de carregar sozinho. Foi constrangido um homem sirineu para que conduzisse aquela cruz lá para o lugar chamado Caveira. E é essa mensagem que nós devemos pregar para você. A mensagem de que o inferno existe. Está preparado para as pessoas, para todo ser humano, para todo. Mas o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então é necessário estar em Cristo Jesus. É necessário estar ligado nessa videira chamada Jesus Cristo. É necessário que você tome uma posição na sua vida e aceite Ele como o único e suficiente Salvador. E se nós fôssemos discorrer aqui sobre Jesus Cristo, eu escolheria, irmão Maranhão, aquele texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim: e um menino se nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o governo era todo dele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz e Deus Forte. Maravilhoso Conselheiro, meu amigo. Não existe, meu marido, conselheiro melhor do que Jesus Cristo. Não existe. Paulo pregava Jesus Cristo nas leis, ele mostrava Jesus Cristo. E nós queremos mostrar aqui Jesus Cristo, um Deus forte, um Deus maravilhoso que pagou o preço por você. Você não merece, eu também muito menos. Mas Ele pagou, irmão Emanuel, nós o aceitamos. Amém. Então, para de olhar para nós, olha para Cristo. Pegue sua Bíblia que você ganhou de repente, empoeirada. Pegue aquele folheto, de repente você recebeu um folheto hoje e amassou. Vá pegar ele lá e leia. Porque a palavra de Deus não é loucura como os gregos pensavam. Os gregos eram muito eloquentes, têm muita sabedoria. Os judeus, eles tinham uma prática, como o irmão falou, os judaizantes, onde só a prática da lei, aquela prática do sacrifício do animal era o suficiente. Não, irmãos. Nós estamos pregando o Messias crucificado, o prometido, o desejado das nações. E eu quero dizer um negócio para você. Jesus Cristo disse assim, né, irmão Marinaldo? Eu fui encontrado por aqueles que não me procuravam. De repente você estava sem compromisso, de repente você achou esse link no Facebook,
ou em alguma parte da internet. Quem sabe alguém mandou para você e você está ouvindo, assistindo. Meu irmão, Jesus fez algo grandioso por mim e por você. Não jogue fora o que Jesus Cristo fez. Não dê mais um não para Jesus. Eu passei 25 anos da minha vida dando não a Jesus Cristo, meu irmão Arnaldo. E chegou o dia que eu disse um sim. E hoje nós temos o conforto, né, isso, da nossa salvação nele. Amém. Então, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer aqui o diácono Marinaldo que esteve Amém. conosco aqui. Agradecemos a Deus essa oportunidade. Obrigado. Glória a Deus. Louvando a Deus. Né? E nós queremos passar aqui algumas coisas. No próximo domingo, irmão Arnaldo, aliás, vamos começar de sábado. Sábado agora, nós teremos o nosso culto de missões. Compareça lá, vá ver mais um pouco desse Cristo crucificado. Vá ver mais um pouco o que é, que mensagem é essa, que salvação é essa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E a Bíblia também diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então busque o conhecimento. Domingo próximo, teremos Santa Ceia do Senhor. Então, vamos lá, vamos ceiar, vamos ali nos deleitar na presença do Senhor. Amém. E durante a semana... Uma festa santa, né? Uma festa santa. Festa santa. Tem gente que diz assim, eu não vou ser evangélico porque eu gosto de festa. Pois você está indo pro canto certo, né, irmão? Festa santa. É festa toda semana. Lá vão ver os irmãos cantando, dançando, tudo para a glória de Deus. E durante a semana temos culto normal. Se você quiser participar dos nossos cultos, temos o culto de oração. É o culto mais voltado para a oração na terça-feira. Vai ter o na pagodão, igreja sede. Domingo, lembrando, o pagodão mais braco, né? O pagodão, o grupo de senhores. São 15, 16 homens abençoados, louvando o ritmo de pagode lá, adorando ao Senhor, domingo à noite. E pela manhã, domingo pela manhã, para os oficiais, né? Vai ter a reunião com a ceia dos oficiais no domingo pela manhã. Amém. Terça-feira, culto de oração na igreja sede, de frente ali ao hospital regional. Na quarta-feira, irmãos, nós temos o culto da congregação no Cenecista, momento com os jovens na igreja sede. Amém. Na quinta-feira, nós estamos retornando com o horário normal dos cultos do Limeirão, porque acabou o projeto social Sopão. Estamos voltando com o culto na liturgia normal. Na sexta-feira, geralmente culto familiar, e durante o sábado recomeça tudo. Lembrando que o pessoal do sítio Tanque do Caboclo, As quartas-feiras, né? nas quartas-feiras, 5 e de horas. domingo a 8, nós teremos o culto, irmão Manaldo, do lançamento da pedra fundamental, exato, onde estaremos ali semeando, pregando a Cristo crucificado, e estaremos com um grande culto ali, onde haverá o ônibus, viu, da igreja sede. Você que não tem seu transporte, vá de ônibus, e você que tem, vá no seu transporte para liberar a vaga para alguém que necessita ir com o transporte. Creio que é dia 9, né? Creio que é dia 9. Dia 9, isso. Amém. Amém? Então, nós agradecemos a sua audiência, a sua paciência, e pense nisso. Pense numa cruz ensanguentada. Pense num Salvador. Você precisa de um Salvador, e eu também, meu irmão. Amém. Por isso eu vou orar nesse momento, colocando diante de Deus a minha vida e a sua, colocando diante de Deus essa mensagem, que parece simples, simples para mim e para você, não para Jesus Cristo, que padeceu tudo aquilo. Oremos. Santo Deus, Senhor, nós clamamos a Ti por essas pessoas que estão assistindo, meu Deus, esse programa, Senhor. Aqueles que não creem em Ti, meu Deus, que venham, meu Deus querido, aceitar, Senhor, entender que a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação, uma mensagem simples, mas que nós não podemos abrir mão dela, Senhor. E aqueles que já Te conhecem, que eles venham estar cada dia mais encorajados e alimentados, Senhor, cada dia com mais força para pegar essa palavra, com mais veemência e ousadia. É assim que oramos, Senhor. Amém. Abençoamos o povo de Picuí, abençoamos o povo da nossa nação, para que nós possamos viver tempos melhores, Amém. Principalmente de abundância da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E fique com essa frase: Jesus está voltando. Que Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e o nosso projeto de hoje é criar um puff. Eu vou criar um puff com materiais, reciclando materiais que eu tenho aqui na oficina. Então não sei se vocês se lembram deste nicho. Para quem assistiu o vídeo Como Preparar e Pintar uma Peça de Madeira, eu utilizei esse nicho para ilustrar aquele vídeo. Então agora eu vou reciclar esse nicho, tornando ele um puff. Vou criar um puff usando a mesma peça. Para fazer esse projeto eu vou precisar de que materiais? Eu vou usar esse nicho propriamente dito, vou precisar de sarrafos, aqui no caso é sarrafo de cedrinho, umas peças de MDF, as rodinhas que eu vou colocar por baixo, vai ser um puff com rodinhas. E aproveitando já em termos de acabamento, eu vou fazer o que? Eu vou almofadar o puff. Então eu vou entrar com uma espuma de 2 centímetros de espessura ao redor do puff e uma espuma mais grossa de 50 milímetros por cima, para ele ficar bem macio em cima. E vou usar um corino preto com essa textura, justamente para fazer o acabamento final da peça. Para colar a espuma, eu vou utilizar uma cola de contato spray própria para tapeçaria. Vou utilizar parafusos para fixar essas peças todas de madeira e grampeador com grampeador de tapeceiro para poder grampear esse tecido na finalização da peça. Para cortar a espuma, eu vou utilizar um estilete, vou utilizar uma trena e uma régua, lápis. E para fazer uma marcação, vou aproveitar e vou utilizar um graminho. Vou mostrar como se usa o graminho, que é um instrumento de marcação. Para colocar esse sarrafo, eu preciso fazer uma marcação. A rodinha, a caixa, vai ficar 2 centímetros afastado do chão, que é o suficiente para a rodinha rodar. Então eu preciso colocar